Muito bem, pega aí a sua Bíblia e abre aí comigo em Apocalipse capítulo 2, quero ler com você só um trechinho aqui do verso 4 até o verso 7, para dar ensejo à palavra que nós vamos compartilhar com você nessa noite. Nessa noite não é um sermão, nós trazemos aqui um estudo da palavra de Deus de uma forma também, não de estudo assim de escola bíblica, porque é uma ministração. E a palavra de Deus, ela é que é viva e eficaz, e ela é poderosa para transformar a sua vida. Portanto, preste sempre muita atenção no texto que está sendo lido, e sempre que você estiver ouvindo alguém, que você preste atenção se aquilo que está sendo falado corresponde à palavra do Senhor. Se não é só sabedoria humana que está sendo dito ali, porque às vezes algumas pessoas falando em nome de Deus, começam falando e depois falam tudo quanto há, menos o que a palavra do Senhor diz. Então, quando nós pregamos assim, como temos pregado aos domingos, uma pregação expositiva, é mais fácil de você ficar no rumo, assim, prestar mais, é mais fácil de você perceber que nós estamos tratando exclusivamente de um texto da Escritura. Quando é uma palavra como essa, você precisa ficar 2 vezes mais atento, para que você possa perceber a palavra do Senhor no meio daquilo que está sendo ministrado. E isso vale para agora, isso vale para qualquer mensagem que você for ouvir. Já encontrou aí? Vamos ler juntos então, acompanhe a leitura. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Você costuma perder o caminho? Nossa palavra hoje é recalcule a sua rota. Aí nós estamos falando de caminho, de rota, de direção, de mapa. E você costuma perder o caminho? Irmãos, vocês sabem, não é segredo para ninguém, já falei várias vezes aqui, eu acho que eu sou campeão em perder o caminho quando eu estou dirigindo, especialmente se eu estiver conversando, aí que eu me conecto na conversa, desconecto do caminho. E o mais humilhante de falar isso para vocês é porque existe um instrumentozinho chamado GPS. Existe, foi inventado o GPS, e ele é um instrumento, assim, tem no celular, tem no smartphone. Ele não somente me mostra o mapa, mas ele até fala comigo, fala com você também, né? Se você está dirigindo, ele fala em 100 metros, curva acentuada direita para a rua Vida Plena. Ele fala que é daqui a pouco, mas eu sou capaz de errar a hora de virar mesmo assim. Às vezes menos de 100 metros e já é o suficiente para eu errar. Às vezes, quando a gente erra um caminho, é até fácil de consertar, dependendo de onde você está. Aqui em Belo Horizonte costuma ser mais fácil. Aqui em Belo Horizonte, geralmente você errou a curva aqui, se você virar na próxima, provavelmente você ainda consegue consertar facilmente. Mas isso não é assim para todo lado, não é assim em toda cidade, não é assim em todo lugar. Às vezes eu me lembro de ficar assim, rodando em círculos lá em São Paulo. Eu estava na Marginal Tietê, tinha que entrar num certo lugar lá, mas eu não acertava de jeito nenhum. Eu entrava e saía, voltava, estava no mesmo lugar e eu perdia a entrada de novo. O GPS falando, é agora, e eu nunca entrava. Às vezes você pode perder um caminho numa estrada mais longa, e aí às vezes é mais complicado ainda, porque se você perder determinado retorno ou determinada entrada, pode ser que você vai ter que rodar muitos quilômetros até que você consiga
mudar a direção e retornar para onde você deveria estar. Às vezes demora mais. Tem certas placas na estrada, por exemplo, que essas estradas que tem pedágio, elas costumam avisar: última saída antes do pedágio. Ou seja, se você tem que entrar ali, se você pode passar por outro lugar, é a sua oportunidade agora, porque depois disso tem que pagar. E se você tentar fugir depois, é multa. Então, se você não entrou aonde você devia entrar, você vai pagar por isso. Se você errou o caminho, você vai pagar por isso. Sempre que nós pegamos o caminho errado, tem um custo desse caminho errado que a gente pegou. E é assim que funciona. O GPS, o bom do GPS é que ele começa a trabalhar logo que ele percebe que você errou o caminho. O GPS sabe o caminho, ele sabe aonde você precisa chegar, ele sabe o caminho mais curto para recuperar o que você perdeu. E aí ele começa lá a recalcular a rota, recalculando a rota. Mas não ia ser maravilhoso se você tivesse um GPS na vida, um GPS na sua vida, que te orientasse para que você não errasse o caminho, que te ajudasse a consertar o caminho quando você pegasse esse caminho errado? Eu tenho que dizer para vocês que para algumas pessoas nem adiantaria, você acredita nisso? Para algumas pessoas não adiantaria ter GPS, porque o GPS não funciona se você não sabe aonde você precisa chegar. O GPS ele só te ajuda se você sabe o endereço, se você sabe aonde você quer ir. Até um filósofo ali antigo, Sêneca, dizia que se você não sabe aonde você quer chegar, nenhum vento vai ser favorável para você. E tem pessoas que não sabem onde elas precisam chegar na vida, elas não sabem por que elas pegam os caminhos que elas pegam, por que elas estão vivendo o que elas estão vivendo. Eu até pergunto para você: você sabe de onde você saiu? Você sabe quem você é? Você sabe onde você precisa chegar? Você sabe se é possível chegar onde você precisa chegar? Todas essas coisas precisam ser levadas em conta. Então eu peço que você preste atenção no texto que nós lemos, porque o texto fala de algo que foi perdido, o amor, o primeiro amor. Ele fala de uma queda. Lembra de onde caíste? Uma queda. E queda é você estar no chão, indica uma derrota. Perdeu o primeiro amor, caiu, está no chão, derrotado. Fala de necessidade de arrependimento. Você precisa se arrepender, e arrepender significa retornar, fazer o retorno, mudar de direção. E ainda diz que se isso não acontecer, se você prestou atenção no texto, o Senhor está dizendo que se isso não acontecer, as coisas vão piorar. Lembra depois de onde cair, se arrepende e volta à prática das primeiras obras, senão eu venho a ti e tiro o seu candeeiro. Mas também diz que o vencedor, ele vai comer o que há de melhor no paraíso. Ele vai se alimentar da árvore da vida. E essa é uma promessa de plenitude, essa é uma promessa de vida, é promessa de paraíso. Isso aqui já indica alguma coisa para você. Se você está perdido hoje, se você não sabia de onde você saiu, está sabendo agora. Vai saber com mais clareza ainda. E eu vou falar sem atalhos para você. Todos nós saímos do paraíso, nós saímos de lá. Porque você foi criado por Deus, você foi criada por Deus, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você foi feito para dar certo, não foi para dar errado, você foi feito para viver o paraíso da presença de Deus, você foi feito para viver saciado, alimentado pela vida, pelas fontes da vida que são o próprio Deus. Não é uma frutinha que você pega lá e comi hoje o fruto da vida, é mais simbólico, é mais profundo ainda. Você foi criado para se alimentar permanentemente da vida que procede de Deus, mas você pecou, você saiu, foi expulso do paraíso, perdeu o rumo e anda procurando
paz e plenitude em qualquer esquina. Essa é a sina do ser humano, procurar e sem nunca encontrar, ficar ali perdido, rodando, andando em círculos, sem chegar onde gostaria de chegar, porque mesmo que você não tivesse o endereço, você sabe que você precisa chegar a algum lugar. Esse lugar é a presença de Deus, é o paraíso de Deus, é a vida plena e abundante que Deus criou você para viver. E porque você não tinha condição de retornar, porque você não tinha condição de encontrar de novo esse caminho, porque na verdade esse caminho ele foi obstruído pelo pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Jesus Cristo veio, e Ele veio ao mundo para justamente pagar pelos nossos pecados, e Ele foi quem disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é uma promessa clara e direta. E se você não aceitou a Cristo ainda como o seu Senhor e Salvador, você precisa fazer isso agora. Não há outro caminho, o caminho é o Senhor Jesus. Muito bem, isso é um preâmbulo, isso é um começo, porque eu vim hoje falar mais especificamente com aqueles que já aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. O nosso tema de hoje, ele tem mais a ver com quem já está no caminho, já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Pessoas que já fizeram, ou que pensam que fizeram isso, e que precisam recalcular a rota. Pessoas que começaram a andar no caminho, ou que começam a andar no caminho, ou que estão andando no caminho, mas que constantemente estão fazendo aquilo que eu descrevi aqui para você, que eu faço no trânsito. Irmão, fazer isso no trânsito tem um custo, mas fazer isso na vida, o custo é muito mais pesado. E você precisa recalcular a rota, você precisa rever o caminho, você precisa encontrar a direção, e você precisa de um GPS, você precisa de uma forma que você possa sempre, continuamente recalcular a sua rota para chegar. Porque sim, crentes podem perder o rumo e sofrer novamente por causa do pecado. É por isso que para crentes a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão da vida, né? Coma do pão e beba do cálice. É um exercício que a gente faz quando vai participar da ceia, mas aquilo ali não é somente para a ceia. Assim como comunhão com Deus não é algo que você tem somente quando você come pão e bebe do cálice. Essa comunhão com Deus, ela é simbolizada na ceia, mas ela é prática na vida, todos os dias. Portanto, se eu tenho essa comunhão todos os dias com Deus, eu preciso me examinar todos os dias, a todo momento. Eu preciso recalcular a rota quantas vezes for necessário. É um exercício exigido para todo instante. Agora, como é que você sabe do que é que você precisa para cumprir com a palavra que nós lemos aqui? Eu vou ler de novo para você o texto que a gente leu no começo, Apocalipse 2, a partir do verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Eu pergunto, como é que você sabe do que é que você precisa para cumprir com essa palavra que nós lemos aqui e ser um vencedor? Porque o vencedor é que se alimenta da vida. É o vencedor. Como é que você sabe? Então, irmão, eu trago aqui para você, e você que tem acompanhado há mais tempo, já ouviu muitas vezes isso, mas eu vou dizer de novo, e eu vou explicar mais, e eu desejo que isso seja transformador para a sua vida. Eu quero dizer para você que os 8 passos do caminho da restauração, que nós temos tantas vezes falado aqui com você, eles são um instrumento fácil de usar para recalcular a sua rota em direção ao paraíso. É fácil de usar, se você quiser usar.
Porque quando a Bíblia diz examine-se, pois, o homem a si mesmo, examinar, você tem que ter um padrão para se examinar. Como é que você vai examinar alguma coisa que você não tem uma comparação para fazer? Como é que você sabe? E, claro, quando eu digo para você, não, a palavra de Deus é o ponto de comparação. Estou correto se eu disser isso. É a palavra. Mas a palavra de Deus, ela tem uma mensagem que ela é clara, ela é lógica, ela tem passo a passo. Veja que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. Ora, o caminho é por onde se anda. A gente fica repetindo isso para que você entenda, para que você receba isso, para que você perceba que depois de um passo vem outro passo. Se você perceber isso, você vai compreender por que tantas vezes você fica estagnado em algum lugar. Então eu quero revisitar aqui os passos com vocês, mas não apenas citar os passos, eu quero que você entenda como que você pode usar esses passos para refletir sobre a sua vida e perceber onde você errou. Lembra de onde caíste, arrepende e volta, para você conseguir. Peraí, é aqui o ponto onde eu estou caindo, ou caindo, é aqui que eu estou me desviando, é aqui que eu estou pegando o caminho errado, toda hora eu estou no mesmo lugar, consigo tirar da cabeça eu lá, olhando para o mostrador de combustível, e pegando a entrada errada, e voltando e fazendo o ciclo lá na Marginal Tietê, em São Paulo, e pensa, o que eu vou fazer aqui? Não acho esse negócio. E o GPS falando, vira direito, vira aqui. E eu, mas eu estou virando, eu não estava virando exatamente, porque tinha ali. Deu? A gente precisa disso. Escute mais uma vez, preste atenção mais uma vez. Qual que é o primeiro passo? Pensa comigo aqui, nós estamos num caminho. Se existe um caminho que leva a Deus, esse caminho é Jesus Cristo. Só Ele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse caminho, ele é um passo a passo. O primeiro passo na sua vida é o passo que a gente chama de realidade. Reconheço que eu não sou Deus. Eu admito que eu sou impotente para controlar a minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Por que alguém precisa chegar a essa conclusão? Por que você precisa chegar a essa conclusão? Por que esse é o primeiro passo? Porque Romanos 7,18 diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. Você prestou atenção nesse final? O querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Por que no primeiro passo eu admito que eu sou impotente para controlar a minha tendência de fazer coisas erradas? Irmão, o primeiro passo para as coisas começarem a dar certo na sua vida é você admitir o erro, é você admitir o fracasso da sua vontade. O fracasso da sua vontade de fazer o bem e não fazer. O fracasso de saber o que você tem que fazer e não estar fazendo. Se você fica colocando panos quentes, se você acha que é assim mesmo, que depois muda, você vai perceber ao longo do tempo que depois não muda. Quantas pessoas fazem promessas para si mesmas de que elas vão agir diferente e elas não conseguem fazer, porque isso está no fundamento da vida do ser humano, uma incapacidade pessoal, das suas próprias forças, das suas próprias decisões, das suas energias, de fazer aquilo que você precisa fazer, de tomar o caminho certo e não o errado. Então a importância do fracasso da vontade e o fim da negação, o fim de você, quer dizer, não, está tudo bem comigo, está tudo bem com você, está tudo bem, está tudo bem com você, está tudo bem. Quando é que você vai parar de negar que não está bem, que você está infeliz, que você não está vivendo a vida plena e abundante que Jesus Cristo falou? Ou você vira um revoltado com Jesus? Vamos virar um revoltado com Jesus então.
Se é mentira, se não tem essa vida plena e abundante, irmão, se não tem, então vamos revoltar. Eu vou entrar para o clube dos revoltados contra Jesus. Mentiroso Jesus, que promete e não cumpre. Ora, será que é Ele quem promete e não cumpre? Ou não será que eu não admito nem para mim mesmo que eu tenho fracassado na minha vontade de fazer o que é certo, e eu não chego a essa conclusão? Olha, deixa eu falar para você aqui, a sua vontade tem levado você para onde? Porque é a sua vontade que tem sido feita, não é? Você não faz o que você quer? Se você tem feito a sua vontade e não tem chegado aonde precisa, então qual a dificuldade em renunciar a essa vontade, em admitir que essa vontade não tem sido boa para você? Desconfie do seu bom senso. Enquanto você não admite que o seu bom senso não está resolvendo, enquanto você não admite que a sua força não é suficiente, você não sai da posição de querer ser o que resolve. Quem é o que resolve? Deus. Você precisa dizer: eu não sou Deus. Porque às vezes você fala isso da boca para fora, mas você vive como se fosse Deus. Não, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou mudar. Eu pensei assim até agora, mas amanhã eu vou pensar diferente. Basta eu me recompor nessa noite, vou dormir, amanhã eu vou acordar um outro homem por si mesmo. Se você não chegar a essa conclusão, você não entrou no caminho. A entrada no caminho, ela começa dessa forma negativa, é uma confissão de derrota. Mas o segundo passo já é o passo da esperança, que é quando você diz que apesar das minhas derrotas, apesar do meu fracasso pessoal, apesar de que mesmo quando eu quero fazer o bem eu não faço por causa da velha natureza, eu vim a acreditar, eu sinceramente creio que Deus existe, e que mais do que isso, Ele tem o poder para me ajudar a me recuperar. Se o poder não está em mim, se eu não sou Deus, mas por outro lado existe um Deus que é poderoso para me ajudar a me recuperar. Filipenses 2,13 diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Eu quero confrontar um versículo com o outro para você ver como é que as coisas funcionam. Se por um lado em Romanos o apóstolo Paulo diz: olha, o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. Ele está dizendo assim: olha, a minha vontade não é suficiente, eu não sou capaz nem de querer e fazer, eu não tenho poder para querer e fazer. Agora ele está dizendo em Filipenses que Deus efetua o querer e o fazer. Ele está falando do poder de Deus, ele está falando de uma dependência do poder de Deus. E se você não depender de Deus, enquanto você depender de você, você vai continuar andando em círculos. Mas a partir do momento que você crê que Ele porque muita gente diz, e não é o evangelho que nós pregamos, irmãos, muitas pessoas dizem que você é senhor da sua vontade, e você faz aquilo que quer, e a maioria das pessoas no planeta Terra acredita nisso. O que elas não percebem é que existe uma coisa anterior à vontade que se chama natureza. A sua natureza dita o que você quer. Então, se você fosse um urubu, você não desejaria comer churrasco, mas você queria querer carne. Mas qual a carne que você queria? Aquela carne podre. Quanto mais podre ela tiver, mais banquete seria para você, urubu. O que Deus fez e Ele faz na nossa vida, porque assim Ele muda o querer da nossa vida, e depois Ele nos dá o poder para realizar. Esse poder é o poder do Espírito Santo. Ele muda o nosso querer, porque Ele muda a nossa natureza. Então Ele transforma você de urubu em ser humano. Aquilo que você queria tanto, porque o urubu ele quer comer, porque aquilo faz bem para ele. No caso do urubu faz mesmo. É o faxineiro da natureza aí. Mas não faz bem para você, porque a sua natureza é uma natureza de santidade,
quando você foi criado, imagem e semelhança de Deus, nós lemos aqui, os serafins clamam uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Então, a buraqueira da vida e dos pecados da vida, ele só destrói você, só acaba com a sua vida, não é a sua natureza. Você sabe que a gente não pode comer madeira? Você sabe que você não pode comer. Pensa, pega aquele montinho de serragem, faz uma farofinha de serragem para você comer. Você vai morrer, sabe por quê? Porque você não tem uma enzima no seu corpo capaz de digerir a celulose. Então você vai morrer empazinado, aquele negócio vai acabar com você, porque não está na sua natureza. Você não é cupim. Mas se você fosse um cupim, você podia comer madeira à vontade. Você compreende que procede de Deus, e essa é a sua esperança, é que Deus não apenas pode, mas Ele quer transformar, porque está demonstrado que Ele quer, porque Ele enviou Jesus Cristo. Então aqui a importância do poder de Deus sobre a nossa vontade, é uma guerra de vontades. Você faz o que você quer, você faz o que você quer, ou você faz o que a sua natureza manda? E que natureza que é que está mandando na sua vida? Porque às vezes a velha natureza é que está mandando aí. É por isso que você, crente, está atolando o pé no pecado toda hora. A hora que o pecado chama, você atola o pé lá, porque você está vivendo a base da sua velha natureza. Você não está se enchendo do Espírito Santo. Então a importância do poder de Deus sobre a nossa vontade, porque é uma vontade ativa. Deus não tem uma vontade assim: eu tinha uma vontade que os meus filhos fossem santos. A vontade de Deus é a vontade do Pai. Por exemplo, eu atravessando a rua com uma das minhas filhas, ou com as duas, a minha vontade é que elas chegassem inteiras do outro lado. Então eu segurava, não aqui, eu segurava aqui no braço delas, e elas iam chegar comigo do outro lado de qualquer maneira, só se eu não chegasse, que elas não iam chegar. Mas elas iam chegar lá comigo do outro lado, arrastadas, carregadas ou conduzidas. Ia depender um pouco delas. Porque se quiser resistir, resiste, vai sofrer, mas não é por isso que vai ficar no meio do caminho. Talvez você está sofrendo porque você tem resistido à vontade de Deus, de uma forma que você vai entender um pouco mais daqui a pouco. Mas até aqui, irmão, nós estamos falando da regeneração e da conversão. Regeneração é aquilo que Deus fez. O dia que Ele salvou você, primeiro Ele regenerou você. O Espírito Santo veio e convenceu você. Não foi você que foi convencido, não é assim: com vontade de ser crente, o Espírito Santo, dá para você dar uma chegadinha aqui? Vamos ter uma conversa aqui para ver se eu entendo melhor. Não, foi Ele que foi até você. Regeneração, você estava morto, Ele fez você ficar vivo. Aí vem a conversão, que é o arrependimento, o reconhecimento da minha miséria, e a fé, que é: eu creio que Jesus Cristo pagou pelos meus pecados e que Ele tem poder para me recuperar, para me restaurar. Até aqui é regeneração, é conversão. Mas a partir daqui eu começo a falar sobre santificação. A partir desse novo nascimento, eu começo a falar de santificação. E aqui leia-se a restauração acontecendo na vida prática. Quando eu falo de santificação, eu estou falando da restauração acontecendo na prática da vida, e isso envolve você. Porque o que eu falei até agora envolveu foi Deus, porque é Deus quem convence você do pecado, da justiça e do juízo, convence você de que você precisa de salvação, convence você que você não dá conta sozinho. Ele convence você também da graça, do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo. Tudo isso foi Deus que fez, você não fez nada, você só foi alvo dessa obra de Deus. Agora, quando começa a falar de santificação, aí começa a haver algumas exigências, e é por isso que alguns não estão vivendo em vitória. Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você viu um videozinho que eu publiquei nessa semana, você me viu falando disso. Eu falei desse versículo aqui, e eu falei de dois aspectos desse não ver o Senhor.
Porque aqui diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Tem dois aspectos. Um é o aspecto da eternidade. Sem santificação, essa santificação que Deus realiza quando Ele salva você, sem essa santificação, você não verá o Senhor. Se você não for salvo, se você não é um escolhido de Deus, se Deus não agir na sua vida para a sua salvação, você não vai ver o Senhor, porque você nunca será santificado pelo Senhor. Você já viu como que a Bíblia nos trata? Ela nos chama de santos. Você já viu isso? Você já viu a primeira carta aos Coríntios? A primeira carta aos Coríntios começa dizendo: igreja, vocês irmãos, santificados em Cristo, igreja de Deus. Senão só vai vir coisa boa daqui para frente, 1 Coríntios. Depois começa a falar dos pecados deles lá, e do que eles estavam falando. Falo, peraí, mas é crente ou não é? É santo ou não é? Mas não começou falando igreja de Deus, santificados? Por que começa a falar que vocês estão fazendo tanto de coisa errada? E por quê? Porque a primeira santificação é a santificação por meio de Cristo. Ele escolheu você, ele santifica você. Mas a santificação da qual eu quero falar mais especificamente agora é aquela que envolve você e que envolve a prática da sua vida. E aí, não ver o Senhor na eternidade se você não for salvo, mas não ver o Senhor no presente é se você não usa os meios de graça que Ele oferece para você viver uma vida nova, uma vida santificada. Não usa o que Deus te dá. A falha não está em Deus. Se você está vivendo sem paz, a falha não está em Deus. Se você está vivendo em tribulação no seu coração, a falha não está em Deus. Não está em Deus. E eu não estou aqui defendendo Deus, porque Deus não precisa ser defendido. Eu só estou dizendo para você a realidade. Não está. Veja que o passo número 3, porque para viver em santificação você precisa viver o passo 3, e muita gente acha que já deu, mas quem sabe você talvez não esteja dando esse passo, não tenha dado esse passo, não como eu vou te explicar agora. O terceiro passo é o passo do compromisso. Que compromisso? Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e a minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Para falar, todo mundo fala, qualquer pessoa fala isso. Mas você precisa fazer isso de acordo com Romanos capítulo 12, verso 1. Que às vezes a gente cita Romanos 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Glória a Deus. Aí você acha que é uma oração. Quantos aqui querem receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? E morar no céu, e ser abençoado? Até o diabo estivesse sentado aqui no banco ia querer, gente. Quem quer ir para o céu? Agora eu vou fazer um convite. Quantos aqui querem orar, ir para o inferno? Quem quer pedir para ir para o inferno aqui? Ninguém, nem o diabo. Não é uma oração. Eu quero que você saiba o que é entregar a vida para Jesus Cristo. Entregar a vida a Jesus Cristo é Romanos 12, versículo 1. Porque sim, tem que ter a confissão com a boca, mas o coração está envolvido, e o coração é a vida toda. E Romanos 12, 1 explica para você, porque diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vou ler de novo. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar a Deus o corpo como sacrifício vivo. Você conhece o sistema sacrificial do Velho Testamento? O sacrifício, morria ou não morria a vítima lá? O cordeiro tinha que morrer ou ficar vivo? Morrer, né? Como é que tem um sacrifício vivo? O sacrifício vivo é a entrega completa da sua vida, do seu agir. É por isso que tem que ter o passo número 1. Eu não dou conta de mim. Eu não sou Deus. Eu quero fazer o bem, eu não faço.
Eu sou derrotado. Eu caí, como disse o texto lá. Lembra-te, pois, de onde caíste. Estou caído, preciso de alguém que é Deus. Aqui está dizendo, irmãos, e por isso que eu insisto que não basta uma oração que é repetida. Essa oração ela faz parte, mas ela pode ser só uma oração vazia, se ela não for acompanhada dessa prática, algo consciente nessa perspectiva aqui. Então, aí é que estão esses dois aspectos aí do não ver o Senhor, e sem os meios de graça, sem o uso dos meios de graça na prática da sua vida, eu vou explicar um pouco mais isso, você não consegue. Olha só, meio de graça, que eu estou usando esse termo aqui, meio de graça, entenda isso como um instrumento, meio, sabe, meio. Você está me ouvindo com mais clareza? Porque eu estou usando um meio de comunicação, um instrumento de comunicação, um meio através do qual o som chega melhor para você. Os meios que Deus nos dá. Então, veja bem, eu vou começar a falar dos próximos passos aqui, você vai entender esses meios melhor. Veja bem, o quarto passo. Se o terceiro passo é um compromisso de entrega da vida como um todo o seu agir, tudo aquilo que você for fazer comprometido com Deus, vamos falar aqui, o quarto passo é o passo da limpeza. Abertamente analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Onde que está a base bíblica para isso? Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Estou trocando bem miudinhos para você entender. Deixa eu falar bem devagarzinho para você entender. Tá, eu preciso da limpeza. Eu fiz um compromisso com Deus, eu quero entregar a minha vida totalmente. As minhas atitudes agora vão ser governadas por Deus. É isso que eu quero, eu desejo ser governado por Deus. Entreguei mesmo, falei e estou disposto a ser um sacrifício vivo, a viver em atitude sacrificial, viver negando a mim mesmo. Se a vontade de Deus é outra, é a vontade de Deus que eu vou fazer. Eu vou colocar em prática a vontade de Deus na minha vida, em prol da santificação, porque eu quero ver o Senhor, eu quero ver Deus agindo na minha vida, eu quero ter relacionamento profundo com Deus. Então eu tomei essa decisão. E agora, o que eu preciso fazer? Agora vamos para a limpeza. E então abertamente analiso e confesso as minhas falhas a mim mesmo, admito os meus erros, a Deus, confesso a Deus os meus pecados e a alguém da minha confiança. E aí eu disse para você, que está em Tiago 5,16, confessar os nossos pecados uns aos outros para serem curados. Quais os meios que Deus está usando aí? Meios de fazer a graça chegar a você, meios de fazer a bênção chegar a você. O Espírito Santo está agindo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus, Ele está usando a palavra, porque é a palavra de Deus que te mostra o que está certo e o que está errado. Ela é o parâmetro. A oração, porque quando você, por meio do Espírito Santo, compreende a palavra, você vai para a oração, porque você vai falar com Deus daquilo que precisa mudar na sua vida, e você vai pedir a Ele que faça a mudança, porque às vezes o que está precisando mudar é a sua vontade, e é Ele quem efetua em você o querer e o realizar conforme a vontade dEle. Então você vai recorrer a Deus e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor transforme até o meu querer, eu preciso que o Senhor haja sobre os meus desejos, eu preciso que o Senhor corrija a minha mente, me dê uma nova mente. E essa é a sequência do texto lá de Romanos 12, que começa dizendo: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Vou ter que recorrer aqui, que a mente está cansada. Vamos ler aqui, Romanos capítulo 12, aproveita e abre a sua aí também. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis
com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Puxa vida, é isso que eu preciso. Eu preciso experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas Deus está dizendo que eu preciso não me conformar com este século, mas transformar a minha mente. Irmão, este século está falando com você. Esse tempo, através de todos os meios de comunicação, através das pessoas com as quais você convive, através de tudo com que você tem relacionamento, dos filmes, música, literatura, tudo nesse mundo tem uma mensagem por detrás. A notícia no jornal que você vê, tudo, a frase do para-choque de caminhão, tudo fala com você e te diz como é que você deve ou deveria estar vivendo. Então este século está trabalhando massivamente para formar uma mente em você que é contrária a Deus. Tem muita gente trabalhando, é muito demônio trabalhando para que você pense conforme o mundo, para que você se submeta ao príncipe das potestades do ar, para que você seja governado por espíritos malignos, que você não é mais, porque Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas o diabo está trabalhando e tem crentes cedendo à mentalidade do mundo, que não estão santificando a sua vida, não estão passando por uma transformação de mente, porque não têm prestado atenção nessa necessidade que você tem de oferecer o seu tempo, oferecer a sua mente, oferecer o seu ouvido, aquilo que você ouve, aquilo que você vê. Você tem que oferecer isso a Cristo, para que você se encha de Deus, senão o mundo vai te encher. Você não precisa falar, não vou me encher de Deus dessa forma, mas também não quero me encher do mundo. O mundo vai preencher você. E quando você procurar recursos na sua alma para resistir ou para fazer alguma coisa, você só vai encontrar aquilo que o mundo colocou aí. O mundo é ativo, mas glória a Deus, o Senhor Deus é mais ainda. E aqui estão os meios que Deus oferece a você. Oração à igreja. Por quê? Você precisa do outro, você precisa admitir para o outro a sua fraqueza, para o outro irmão que vai ajudar você em oração, que vai conhecer a sua intimidade, não para divulgar a sua intimidade, mas para orar e ajudar você a vencer aquilo que está te vencendo. Porque se você for amado por um irmão, uma irmã, você vai ser ajudado por esse irmão, por essa irmã. É assim que nós fazemos. Então veja que Deus coloca os meios, mas as pessoas não querem igreja, não quer conviver, resiste ao encontro do pequeno grupo, vai no encontro do pequeno grupo, mas não abre a vida, faz discurso, estamos ali estudando para abrir o coração, colocar a nossa vida ali, sermos tratados. As pessoas ficam falando de teologia, não, porque eu entendo, porque conforme não sei aonde, não sei mais das quantas, porque esse texto aqui na verdade quer dizer, quer dar aula um para o outro. Nós não vamos para um pequeno grupo para dar aula uns para os outros, nós vamos lá para nos quebrantar diante do Senhor, para sermos tratados pela palavra de Deus. A igreja é um lugar de pessoas que precisam de transformação, de restauração. Nós todos precisamos. Eu preciso. O meu pequeno grupo é um lugar de bênção para mim. Eu preciso. Glória a Deus, é na minha casa, não tem nem que sair de casa. Eu sou abençoado. Mas se você não faz uso dos meios, irmão, como é que você vai chegar lá, confessar os vossos pecados uns aos outros? Você não tem relacionamento com ninguém para você poder chegar e fazer isso. Você fica se protegendo. Tudo isso é você ser Deus. Você fica se protegendo, você não confessa nada, você não tem problema, você é um perfeitão, uma perfeitona, santona, santão, não tem dificuldade na vida. Você parece que nem mora no planeta Terra. Todo mundo aqui está enfrentando luta, você menos você. Ora, bolas, e aí você está aí sofrendo, um sorriso no rosto, mas chorando lá no travesseiro. Não é isso que Deus tem para você. Nós podemos chorar, irmão, não estou dizendo que a gente não chora, mas nós choramos já consolados pelo Espírito de Deus. Nós choramos já abençoados. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós não estamos perdidos. Mesmo passando pelos vales de aflições, nós somos abençoados por Deus. Aí chega o quinto passo: submissão. Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter
e voluntariamente submeto-me a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. É lindo de falar, eu quero que Deus me transforme, mas no culto, hein, irmão? Pensa. Irmãos, quantos aqui desejam ser transformados pelo poder de Deus? Glória! Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente submeto-me a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Onde está a base disso? 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor não quer só perdoar pecados, mas purificar a nossa vida. Eu quero, mas e aí? Você usa os meios de graça? O que é que tem que realmente... Quais são os seus defeitos de caráter? O que precisa mudar no seu caráter? Orgulho? O que é mesmo que tem que mudar? Peço que Deus remova meus defeitos de caráter. Como é que você vai saber o que você precisa mudar se você não gosta de Bíblia? Você não gosta de culto, você não gosta de pregação, você não gosta de estudo. Você fica nas periferias da própria igreja. Como que você vai saber? Não, eu quero. Quer o quê? O que você quer? Eu quero. Você quer o quê? O que você quer mudar? Se Jesus Cristo chegasse aqui agora e falasse assim: vou mudar algo importante na sua vida hoje, o que você precisa mudar? Não sei, Jesus, deixa eu pensar. Você não sabe. Por que você não sabe? Porque você não usa os meios. Porque se você estivesse em contato com a palavra do Senhor, você saberia se o Espírito Santo, se você estivesse enchendo do Espírito Santo, eu ainda quero falar mais sobre ser cheio do Espírito Santo, você saberia. Se você estivesse em oração, você saberia. Se você estivesse vivendo a vida de igreja de verdade, não participando de culto, participar de culto, você participa aqui até dormindo. Tem gente que tem esse poder, consegue participar do culto. Aí, sexto passo, perdão. Você está entendendo por que são coisas que você tem que ficar conferindo? Será que eu estou fazendo isso mesmo? Ou isso é só fachada, é só da boca para fora? Perdão. Examino todos os meus relacionamentos. Quais relacionamentos? Todos os meus relacionamentos. Como é que estão os seus relacionamentos hoje? Examine todos os meus relacionamentos, oferecendo. Toma aqui uma bandeja. Estou oferecendo o quê? Oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparo os danos que eu causei a outras pessoas, exceto quando provocaria mais danos a essas pessoas ou a outros. Tem gente que tem situação que se você for mexer vai piorar ainda mais a coisa. Uma pessoa me falou assim: mais de 30 anos depois de uma situação que ele perguntou para mim: você acha que eu devia ir lá e pedir perdão? Eu falo: eu acho, perdão é sempre importante, pedir perdão, mas eu não acho que você saiba pedir perdão, não. Falei sinceramente. Eu acho que você vai chegar lá e vai ficar se justificando. Porque perdão, quando você pede perdão, não interessa o que o outro fez, você só pede perdão do que você fez. E se o outro vai perdoar, se o outro vai tripudiar em cima, se ele vai falar contra você, se ele vai te xingar, o que o outro vai fazer é entre ele e Deus. Mas você, quando pede perdão, você não se justifica. Pois é, eu pisei no seu pé mesmo, mas também você, com esse tamanho de pé seu, muito difícil errar o seu pé, pezão desse. Entendeu? Tem gente que não sabe pedir perdão. Tem gente que mexe em coisas que já está, sabe, não tem mais que
Muito raramente isso acontece. 99,999% das vezes é para pedir perdão. E o meia fala com o outro, não era nem que ele não devia pedir perdão, não. É porque ele não sabe pedir perdão. Você vai atrapalhar esse negócio. Porque você não sabe pedir perdão sem se justificar, sem ficar, mas que também, na verdade, você tem que chegar lá e pedir perdão, e só isso. Você não sabe fazer isso, não. Examino todos os meus relacionamentos. Com quem que eu tenho relacionamento? Eu e a minha esposa, eu e minhas filhas, aí vai ampliando. Eu e as pessoas com quem eu convivo mais imediatamente, vai ampliando. Onde é que está o problema, irmão? Por quê? Porque, em primeiro lugar, olha só o que diz Lucas 6,31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Muita gente já pisou na bola comigo, já me machucou, já falou coisas que doeram e que é difícil até de esquecer. Eu não esqueço, perdoar não é amnésia. Pessoas que nunca me pediram perdão, eu gostaria que me pedissem perdão. Seria bom, a gente teria um tempo bom de quebrantamento, de reconciliação. Mas provavelmente muitas delas nunca vão me pedir perdão. Eu gostaria, mas eu ofereço perdão? Eu procuro as pessoas para pedir perdão? Eu quero que façam comigo, eu não quero fazer com ninguém. Eu fico me justificando, fico contando, isso, então sua vida não anda, sua vida não sai do buraco, você fica ali derrapando, você não cresce em relacionamento com Deus. E mais, Mateus 5,23 diz: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro e reconcilia-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. O que ele está dizendo aqui? Não tem progresso na sua vida espiritual sem perdão. Deus não aceita nenhuma oferta, irmão, nenhuma oferta para a casa do Senhor, para ajudar os missionários. Deus não está pedindo ajuda para os missionários, Deus não precisa de ajuda. Oferta é uma oportunidade de participar. Se você achar que você é bonzão, só você está brincando com fogo, brincando com coisa errada. Deus não precisa. Ele até fala assim: eu nem quero a sua oferta. Se não há disposição no seu coração para reconciliação, então não quero nada que você está me oferecendo. Oferta é dinheiro? Dando bem. O gesto que você está fazendo, a oração que você está fazendo, tudo mais que você está fazendo, mas com amargura no coração, com o coração fechado, sem oferecer perdão. E você não tem que oferecer perdão porque te oferecem perdão. Tá bom, então já me pediu perdão, agora me desce também. Não é isso que a Bíblia está falando, não. Está falando, se você está trazendo a oferta diante do Senhor, pode ser o dinheiro, pode ser a oferta do Senhor, eu vou ajudar aquela pessoa, eu vou fazer isso para o Senhor, para a glória do Senhor e tal. E você se lembrou, peraí, não tem pendência. Você aqui diz assim: deixa a sua oferta, vai lá e resolve. Depois você segue em frente. Quer dizer, irmão, o quê? Quer dizer que você precisa se dispor imediatamente a perdoar. Não é só questão, pastor, tem 10 anos que eu nem trago dízimo na igreja, porque eu tenho um problema com a pessoa que eu ainda não consegui perdoar. Então eu estou obedecendo a Bíblia, que fala que é para não trazer oferta. Tem gente que os versículos da Bíblia só servem para piorar a vida dele. Ele está à procura de algo para piorar a vida dele. Irmão, o que diz aqui é no coração. Sabe, tem pessoas, às vezes tem pessoa que já morreu, que você ofendeu. Você tem como ir lá resolver? Não tem. Mas você tem que se lembrar disso, você tem que professar isso ao Senhor. Você tem que liberar o perdão àquele que te ofendeu. Por quê? Porque Jesus Cristo é assim. Quantas vezes você já pecou? Você pecou hoje? Quem teve a cara de pau de pecar hoje vir na igreja? Tá bem que ninguém levantou a mão, né? O irmão levantou a mão. Amém, irmão. Sinceridade. Por que é que você veio? Porque você conhece Jesus Cristo. Porque Ele te oferece perdão. Você procura o perdão dele. Você sabe que você encontra.
Você sabe que Ele é sempre disposto a perdoar. É com Ele que você quer ser parecido, não é? E na hora de você oferecer o seu perdão para mim, é aí que agarra na vida, irmão. É por isso que a vida não anda às vezes. O Senhor tem uma grande proposta de vida para você. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu tiro a sobrecarga de você. Está falando sério, Ele quer fazer isso na sua vida. Ele vem, sangrou por você, morreu por você. Como assim que mas Ele não está fazendo na minha vida, Ele não está fazendo na sua vida, porque o seu coração é duro demais, coração de pedra, precisa ser um coração de carne. Nisso tem responsabilidade sua, porque Ele já te mostrou. A responsabilidade dele foi ter feito você nascer de novo. Você agora enxerga o pecado, você sabe quando você está pecando. Quando você não era de Deus, você nem sabia onde é que você tropeçava. Quando você errava, você nem sabia por que você estava errando ou o que você tinha feito de errado. Agora você sabe que você está vivo. Se você está hoje entendendo que precisa de mudança na sua vida, glória a Deus. Essa é a obra que o Espírito Santo faz, convencer você. Agora o fazer, Ele te convence e te dá poder para, mas você tem que agir. Ele não vai agir por você, tem que ser uma atitude sua. Então, irmão, os meios de graça, o Espírito Santo agindo, a palavra de Deus, né? O Espírito Santo te convencendo por meio da palavra de Deus. A oração é feita porque você reconhece que precisa perdoar e precisa ser perdoado, e você se dispõe. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal, e ofereço aqueles que me fizeram mal, e reparo os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazer provocarei mais danos a essas pessoas ou a outros. Manutenção. Reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e a sua vontade para a minha vida e obter força para segui-la. Olha só, eu reservar, é separar um tempo com Deus. Reservo diariamente, não é semanalmente, não é mensalmente, não é ocasionalmente. Você quer mudança na sua vida? Deus tem que entrar nos horários da sua agenda. Um tempo para autoavaliação, leitura da Bíblia, oração, a fim de conhecer a Deus e a sua vontade para a minha vida e obter força para seguir. Agora deixa eu ler aqui para você Efésios 5, verso 18 ao 21. Eu cito esse texto o tempo todo, estava no nosso pequeno grupo essa semana também. Aqui está a chave para uma vida nova. Esses poucos versículos aqui corrigiriam tudo isso aqui que nós falamos até agora, que precisa ser corrigido na sua vida. Se você olhar para isso aqui, olha aqui está o poder, a condição que você não está achando em você mesmo. Você está achando, não, mas é difícil, mas você está aí remexendo e não consegue. Presta atenção aqui, olha só, ele diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É como se ele dissesse para você: se embriagar do Espírito, se encher do Espírito. Não é ponto que tem aqui, é vírgula, você viu? É vírgula, porque ele fala como que você faz para ser cheio do Espírito Santo. Porque se você não tiver essas coisas aqui, você não vai ser cheio do Espírito Santo. Ele diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Você sabe o que é a linguagem dos salmos? Você conhece o que é os salmos? Salmo é oração, é clamor, é quebrantamento diante de Deus, é louvor. Esse é o tipo de palavreado, esse é o tipo de conversa, esse é o tipo de assunto que deve ter na sua vida. É isso que enche você do Espírito Santo. Preste atenção quando você está conversando com um irmão, conversando com alguém de Deus, falando a palavra de Deus. Preste atenção quando você está num pequeno grupo, quando está havendo um compartilhamento
entendimento da palavra. Preste atenção quando a linguagem do ambiente for essa. Se não é a linguagem propícia para a ação do Espírito Santo, se ele não aquece o seu coração, se ele não fortalece você, pensa se você não é cheio do Espírito Santo por meio de conversas assim, em que o salmo sirva de referência. Mas talvez você nem lê o salmo, nem conhece o conteúdo do salmo para você saber do que é que Deus está falando. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não é proibido ouvir música do mundo, não. Até brinco que de Marte a gente não tem música para ouvir, né? Tem que ouvir do mundo, né? Não é problema. Tem certas letras que você não devia ouvir por causa do conteúdo, mas o problema não é ser pecado ouvir música do mundo. Agora eu quero te falar o seguinte: você não vai ser cheio do Espírito Santo com a música do mundo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você experimente isso na sua vida. Está passando por uma provação, um momento de angústia no seu dia. Experimente cantar louvores ao Senhor. Experimente colocar uma música que louva ao Senhor. Experimente acompanhar aquela música no pensamento. E me diga se você não é cheio do Espírito Santo. E me diga se o Espírito Santo não ativa o seu coração para a fé. Irmão, são práticas na vida que fazem de você uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aqui está dizendo que você tem que se encher do Espírito Santo. E você se enche com a palavra. E você se enche entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ele diz ainda que é dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando graças, um coração agradecido, aquele coração que quando vem um problema fala: mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que eu sofri essa derrota agora, mas na glória, no plano eterno de Deus, eu sou mais do que vencedor, porque eu sou salvo pelo sangue e pelo nome, pelo poder de Cristo Jesus. E essas coisas que me aconteceram não são suficientes para me tirar da presença de Deus, para me abalar. Eu sempre entro com gratidão ao invés de entrar com reclamação. Mas tem gente que aprendeu e não desaprende reclamação. Para toda situação tem uma reclamação. Eu estava vendo umas notícias de jornal, esses jornais aí da TV esses dias, e estava assim, tudo de bom que falava assim: melhorou tal coisa, mas tal outra coisa piorou. Não sei o que aconteceu de bom, mas não sei o que. Que mensagem do inferno é essa? Não pode dar a gente uma notícia boa sem falar uma ruim para combater? Isso é o mundo, irmão. Quer desanimar você? Quer saber como é que você fica frouxo mesmo espiritualmente? É você se encher só de negatividade, de notícia ruim, de coisa que não presta, tal coisa ruim. Aí você fica reagindo assim. A palavra de Deus diz que nós devemos sempre dar graças a Deus. Isso é para ser cheio do Espírito Santo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí o povo de Deus fica discutindo se a mulher deve ser submissa ao marido. Porque como é que é essa submissão? Porque não sei o quê. Irmão, pula essa fase aí. Aqui está falando de ser submisso a uns aos outros. Aqui está falando de marido e mulher. A Bíblia diz assim: baixa a bola, sempre baixa a sua bolinha, larga a arrogância, para de achar que você tem que ter razão em tudo, que você tem que ter a última palavra em tudo. Amém. A Bíblia diz: condescendei com o que é mais fraco na fé. O irmão não consegue acompanhar você, fica tranquilo. Não sobe por cima dele, não passa por cima, não fica, baixa a sua bola. Quando o povo de Israel chegou na porta da terra prometida, depois que eles saíram, eles chegaram na porta da terra prometida, mandaram lá os espias, 12 espias, voltaram 12, 10 falaram: não vai dar certo, lá vão morrer, se a gente entrar, vão morrer. 2 deles disseram: que é isso? Deus é quem vai nos dar, Ele já nos deu essa terra, aí nós vamos entrar e é Deus que vai fazer. Um deles era Josué, o outro Caleb. Quando deu a reviravolta lá, que Deus falou: agora sou eu que estou falando que vocês não vão entrar, vocês vão morrer tudo no deserto, os filhos de vocês vão entrar, eu vou cumprir minha promessa.
de que esse povo vai entrar na terra, mas você não vai entrar. Vou pular sua geração e vou pegar a outra geração, por causa do que vocês falaram. Mas Josué e Caleb vão entrar, porque eles creram, eles vão entrar. Agora, deixa eu te perguntar, quando foi que Josué e Caleb entraram na terra? Só depois dos 40 anos, igual todo mundo. Josué e Caleb creram, mas tiveram que aturar aquele povo 40 anos. E eles não reclamaram. E no momento de entrar, naquele começo ali, Josué não tinha a voz, ele era príncipe em Israel, mas ele não tinha voz suficiente para convencer o povo, e teve que voltar para o deserto. Mas quando ele entrou na terra, ele era o líder do povo. Caleb falou: eu tenho 80 anos, mas para mim é como se eu tivesse 40. Eu quero a cidade mais difícil, o lugar mais difícil, o monte mais difícil. É esse que eu quero, porque eu quero ver do mesmo jeito que eu cria lá. Quando ele fala da força física dele, mas ele não alegou força física para entrar na terra junto com Josué, ele alegou o poder de Deus. Quando ele está falando da força dele, ele está considerando o poder de Deus. E ele fala: eu quero um lugar mais difícil, porque vou ver aquilo que eu sempre criei que ia acontecer. E ele entrou, e ele foi lá para o monte mais difícil, e ele conquistou lá. Então, olha, sujeitando-vos uns aos outros, irmão, tem que ter paciência. Eu e a Gilma de vez em quando rimo, né, gente? Como precisa ter paciência? Paciência com o povo de Deus. O povo abençoado, o povo de Deus. Vocês são uma bênção, irmãos. Glória a Deus. A gente precisa de paciência. Mas glória a Deus, porque vocês são o povo de Deus mesmo, não estou brincando. Nós somos a igreja de Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios. Temos problemas, mas estamos aqui para vencer esses problemas, e nós vamos entrar junto. Todo mundo vai entrar junto lá no céu. Ninguém vai ficar para trás, ninguém é pior. Todos nós somos alvo da graça de Deus. É isso que nós precisamos ter, porque senão nós podemos até fazer coisas assim que aparenta o grande poder de Deus, mas não é para isso que Ele nos chamou. Tão somente Ele nos chamou para viver essa plenitude aqui. E por fim, o 8º passo: testemunho. Entrego-me a Deus a fim de ser usado para levar essas boas novas a outros, tanto pelo meu exemplo quanto pelas minhas palavras. E eu termino mesmo com essa palavra aqui, e lembrando de João 9:25, que diz assim, fala quando questionaram o cego de nascença, né? É pecador esse aí, dá glória a Deus, esse cara aí é pecador, que curou você aí, não, é Deus que curou, viu? Esse aí não. Ele retrucou: se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego, agora eu vejo. Quando você sabe o que Deus fez e está fazendo na sua vida, pode ser que você não saiba muito, mas você sabe o que Deus fez na sua vida. Você sabe. E você pode até assim: olha, eu posso, não sei. Não sei não. Isso aí que você me perguntou, quantos anjos conseguem dançar na cabeça de um alfinete? Eu não sei. Não sei, eu estudei isso não. Mas uma coisa é sim: eu era cego, eu não conseguia diferenciar a mão direita da esquerda, eu só fazia errado na minha vida, e eu querendo acertar na vida, eu querendo melhorar, mas o meu próprio desejo era contra mim. Eu fazia o que não prestava. Quando eu vi, eu estava no mesmo buraco de novo. Mas Jesus Cristo me tirou de lá, e Ele me lavou, e Ele começou a transformar a minha vida, e Ele me ensinou a viver, e Ele me ensinou passo a passo. Ele tem me ensinado, e eu continuo num processo chamado santificação, porque eu quero ver o Senhor, e eu vou ver o Senhor, e eu vou dizer mais para você: eu estou vendo Ele agora na minha vida, nesse momento de vida, no meio dos problemas que eu estou passando. Ele está lá, Ele continua agindo, e não importa o que estão falando. Muitas vezes eu estou apanhando com as palavras das pessoas, muitas vezes eu estou aí sem entender mesmo o que está acontecendo nas dificuldades da minha vida, mas eu sempre entendo
quando o Senhor Jesus chega e me consola, quando Ele chega e me fortalece. Eu sou uma pessoa que conhece o que é o agir do Espírito Santo na minha vida. Ele me consola todos os dias. Eu nem preciso estar em êxtase aí, não. Eu nem preciso falar em outras línguas para que Ele me encha. Eu estou cheio do Espírito Santo porque eu estou cheio da palavra, eu estou cheio da presença dEle, eu estou buscando Ele todos os dias. E todas as outras coisas que Ele vier a fazer através da minha vida, com qualquer dom que Ele queira usar na minha vida, todas essas coisas são acessórias, porque o melhor de tudo é a paz que eu tenho em Cristo Jesus, é a vida eterna que eu tenho nele, e eu prego essa vida que é para agora. Eu vejo o Senhor agora na minha vida, e eu o verei como Ele é. Eu vivo todas as coisas que Ele tem para eu viver. Eu quero mais de Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E se você, meu irmão, minha irmã, não lutar por isso, dentro dos preceitos da palavra de Deus, se você não fizer essas substituições, essa manutenção aqui, essas mudanças, você não vai então experimentar esse novo caminho. Os meios estão aí. Então, para nós orarmos aqui, encerrarmos, entregue a sua vida a Jesus Cristo agora, na perspectiva de Romanos capítulo 12, verso 1. Não basta apenas Romanos 10, versículos 9 e 10, porque lá a gente fala, e a gente confessa, e a gente crê com o coração, mas o coração, se é com o coração, tem Romanos 12, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Não é ser religioso, não é virar membro da igreja, não é ser batizado, é todas essas coisas, mas é uma entrega total de vida, é uma entrega da perspectiva da sua vida, é uma entrega do seu futuro, é uma entrega de eu quero fazer a vontade de Deus, com a minha profissão, com os meus relacionamentos, com a minha capacidade mental, com os meus recursos financeiros. Eu quero viver em Deus porque Ele vive em mim. Eu quero tudo que é de Deus, e eu quero uma entrega total, um sacrifício vivo. Tudo que há em mim eu dedico ao Senhor. Eu sou dele, ele é meu, e pronto. É isso que é o resumo da minha vida. Essa é a entrega. Se você não quiser fazer essa entrega ao Senhor Jesus, não adianta. Você pode ficar rodeando em volta dele aí, pedindo a bênção. De vez em quando cai umas em cima de você, porque Deus é abençoador, mas não significa que você o verá na eternidade. Se você está com Jesus por um interesse só assim, se você quer assim, tem gente que, olha, cuidado, tem gente que quer Jesus para ter as bênçãos do mundo, quer que Jesus dê a ele as bênçãos do mundo. Deixa eu te falar, é complicado, né? Porque é o seguinte, nós podemos comer o melhor dessa terra, nós podemos ser abençoados em todas as coisas, mas as bênçãos, as maiores bênçãos desse mundo, as bênçãos materiais que esse mundo possa oferecer, não é nada se você não tiver um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Então é uma entrega da vida dele. Se você não entender isso, você não achou a porta ainda. A porta é Jesus. A segunda oração é para nós que precisamos recalcular a rota, precisamos conferir os passos. Confere os passos. Confere os passos. Você já deu o passo da realidade? Eu reconheço que eu não sou Deus, eu sei que situação que é a minha, passo da experiência, mas eu sei quem é Deus e o que Ele quer fazer em mim, o que Ele pode fazer em mim, eu sei disso. Você já está percebendo? Feche os seus olhos. Oração, meio de graça. Oração. Quantas vezes for necessário, irmão, precisa recomeçar. Então recomeça agora. Recomeça agora. O que precisa de recomeçar, irmão? Libera o seu coração. Para que você vai ficar com peso no seu coração? Libera o seu coração na presença do Senhor agora. Ele quer te fazer bem, não mal. Se humilhe diante da poderosa mão de Deus.
para que Ele te levante, quebrando o seu coração. Não perca o caminho. Vamos ficar de pé e fazer uma oração agora. Faça uma oração agora. Coloque a sua vida diante de Deus. Pede: Senhor Deus, eu preciso recalcular a rota da minha vida. Eu preciso aprender a reconhecer onde é que eu estou entrando no lugar errado, a curva errada que eu estou fazendo na minha vida. Eu preciso que o Senhor me ajude. O Senhor é quem efetua o querer e o realizar. Eu preciso de mudança de vontade, Senhor. Preciso de mudança de mente. A tua palavra diz que eu preciso dessa renovação na minha mente. Renova a minha mente, Pai, não conforme o mundo, mas conforme o Senhor. Práticas na minha vida que precisam mudar. Preciso da tua palavra. Eu preciso que a minha linguagem seja a linguagem dos salmos. Eu preciso de uma atitude que seja coerente com o ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso abandonar a embriaguez do mundo. Não é só bebida que embriaga, não. O celular embriaga, televisão embriaga, conversa fiada embriaga, muita coisa aí que é distração inútil embriaga e toma o tempo de você ter sua vida cheia de Deus. Converse com Deus a respeito disso, peça misericórdia, graça do Senhor e mudança para a sua vida. Senhor, nós clamamos pela nossa vida, porque o Senhor nos deu o caminho, e o Senhor abriu o caminho para nós, e o Senhor nos fez renascer, o Senhor nos fez nascer de novo, o Senhor nos deu clareza para que a gente possa compreender quais são os nossos pecados, Senhor. Nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, e nós reconhecemos que temos em Ti vida eterna, perdão. Oferecemos perdão agora, Senhor Deus, àqueles que pecaram contra nós, Senhor, e pedimos perdão por ter endurecido o coração até hoje, Pai, e negado perdão àqueles que precisam de perdão de nós. Ó Deus, nós queremos ser imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Senhor Deus, nós recebemos o perdão do Senhor, também oferecemos o perdão do Senhor. Senhor Jesus, nós precisamos de uma mudança na nossa vida, Pai, para que a gente possa, Senhor Deus, rever tudo aquilo que porventura esteja errado em nós, Senhor, caminhos que não são os caminhos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, na meditação diária, na Tua palavra, na oração, ó Deus, no uso dos meios, Pai, irmãos abençoados que o Senhor colocou ao nosso lado, com problemas também, que são também pessoas para nós abençoarmos, mas são as pessoas que o Senhor colocou na nossa vida, Senhor Deus, que estão aqui para nos abençoar. Senhor Jesus, estende a Tua mão sobre nós, com graça, misericórdia e poder, atua sobre a nossa vida, Senhor Deus, nos dê a graça de recalcular, ó Deus, a rota, de redirecionar. Senhor, da verdade, eu sei que o Senhor é quem faz isso, o Senhor efetua em nós o querer e o realizar. Estende a mão do Senhor sobre o Teu povo, para nos abençoar assim, Deus, com uma restauração na nossa vida. Nós queremos, Senhor Deus, ser restaurados. Que o Senhor estenda assim a Tua mão sobre nós para nos abençoar. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre nós. Que o amor de Deus, o nosso Pai, ó Deus, se manifeste na nossa vida, e que a comunhão do Espírito do Senhor, essa comunhão que nos faz uns com os outros, seja derramada sobre nós hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você. Que o Senhor Deus te dê aquilo que você precisa, irmão, e Ele já deu. Chama-se Espírito Santo, Senhor. Que Deus abençoe no nome de Jesus.